Olá, colegas da odontologia, estamos iniciando mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nesse momento, nós estamos trazendo uma personalidade da odontologia paraense e da odontologia nacional, por que não internacional? Vou deixar a Penélope apresentá-lo para que vocês saibam o peso que ele tem. Olá, Penélope, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Tranquilo. Nossa, hoje a gente está muito bem acompanhado aqui. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Davi Normando. Ele é cirurgião dentista graduado pela UFPA, especialista pela USP, Bauru, mestre e doutor em ortodontia, professor e associado da Faculdade de Odontologia da UFPA, editor emérito do Dental Press Journal of Orthodontics, editor associado do Progress in Orthodontics, mais de 100 de artigos publicados, Marcelo, autor do livro Bioestatística Quase Sem Fórmulas e listado pelo ranking da Universidade de Stanford entre os 100 mil cientistas mais influentes do mundo no ano de 2020. Ufa, Penélope, e tem muito mais, porque o Davi também, além da parte clínica que ele atua no consultório, ele também ainda é supervisor da AFLAB, que a FLAB, para quem não sabe, ela é a Associação dos Fissurados Lábio-Palatais. Por isso, Davi, seja muito bem-vindo. O nosso conselho está lhe recebendo de portas abertas e deixar você já o nosso muito obrigado pelo aceite desse convite de participar do OdontoCast. Obrigado, Marcelo, Penélope, Getúlio, os nossos colegas que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra muito grande. Agradeço imensamente o convite para podermos divulgar e discutir um pouquinho sobre o nosso trabalho dentro da comunidade odontológica do nosso estado e, como você disse, do Brasil e também do resto do mundo. Embora nós estejamos falando em português, existem outras comunidades que também podem nos ouvir. Sim, com certeza. Penélope, eu também queria apresentar o nosso conselheiro, que é a primeira vez que ele está vindo conosco, né, Penélope? Dois pioneiros aqui, tanto o professor Davi quanto o conselheiro, doutor Getúlio Freire. Bom, bem-vindo, doutor Getúlio. Obrigado de verdade. Davi, diz uma coisa também. Tu enveredaste muito para a área acadêmica, né? Foste para a UERJ, depois foste para a USP Bauru, né, lá no Centrinho. Essa tua queda para a docência, o nível de comparação dela com a tua parte clínica, ela ficaria equilibrada ou tu és mais professor do que clínico? É só uma curiosidade minha mesmo. Eu sempre quis ser pesquisador, eu não sabia em que área, né? Tanto que eu fiz biologia quando eu estava me formando em odontologia. Eu não sabia se eu queria ser dentista quando eu fiz fazer vestibular. Eu me inscrevi uma semana antes do término. Enquanto meus irmãos, eu tenho um irmão médico, outro engenheiro, outro psicólogo, que sempre quiseram fazer as áreas que eles atuam, eu era aquele que não sabia. Isso gerava um conflito muito grande para mim. Talvez porque eu gosto de muitas disciplinas. E aí então, naquela época, a odontologia, no meado dos anos 80, a gente não tinha nenhuma produção de pesquisa, né? A gente só consumia o que vinha de fora. E aí, então, por isso que eu escolhi também fazer biologia, né? E acabei não finalizando o curso de biologia, porque na época eu fui fazer residência no Centrinho, eu primeiro fui para o Centrinho, e era um hospital de pesquisa, e ali realmente eu encontrei. Eu gosto muito da clínica, eu gosto muito de ensinar, também de dar aulas, né? Como eu gosto de fazer pesquisa, então eu acho que isso mantém um pouco de equilíbrio, porque eu acho que eu não conseguiria, apesar de gostar muito da clínica, eu não conseguiria ficar 8, 10 períodos só na clínica, como eu não conseguiria ficar 8, 10 períodos em sala de aula, como eu também não conseguiria. Hoje o meu tempo é mais na atividade acadêmica, eu acho que, considerando viagens, porque eu viajo para dar palestra e tudo, eu acho que hoje meu tempo é 2/3, talvez 3/4. Está com 70, 30. 70/30, mais ou ainda menos. tenho atividade de consultório, trabalho muito no consultório, sou muito produtivo no consultório, então isso me facilita eu poder estar atuando em outras áreas, né, com uma relativa produtividade. Legal, eu posso falar isso de testemunha dessa história do Davi também, porque quando eu estava finalizando o meu curso de odonto na UFPA, tu estavas retornando de São Paulo. Eu lembro que tu ainda chegaste a ser meu professor, isso tem 30 anos atrás, então foi em 92, se eu não me engano, que tu voltaste de Bauru. Eu voltei em 91,
Aí Eu não fui teu professor. Não, tu foste, eu tenho certeza. Fui não. Não sei se era Eu fui substituto. professor da Penélope, fui professor do Getúlio. Porque o Sávio era nosso professor, Sávio Paulo Bise. Eu entrei em 93. Mas tu deste algumas aulas pro Sávio eu Paulo acho que eu Bise? devo ter aquelas sessões de palestra. Por isso que eu digo que aí eu tive aula contigo. A minha memória é um cão. E aí eu me lembro de ter tido aula contigo, e foi nesse período que tu retornaste. Então, tu retornaste de Bauru em 91, em 93 tu te tornas professor efetivo. Isso. Então, esse período Março foi em de 93. Então, eu lembro disso. E nessa época, tu vinhas como uma promessa, né? Que 30 anos depois é uma realidade que, dentro do panorama da odontologia, tu és hoje, para nós, a maior referência, né? Tanto que o PPGO, que é o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará, tu tens uma grande realização lá dentro. Fala um pouquinho sobre o PPGO. Bem, o PPGO é um curso que ele foi autorizado pelo Ministério da Educação, né, através da CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal, em 2013. Ele foi implantado em 2014. 2003, implantado em 2004. Eu não estava no PPGO, porque no Brasil, para você participar, mesmo que você tenha uma grande produção científica, para você participar de um programa, você tem que ter o título de doutor. Eu não era doutor nessa época. Então, o PPGO foi fundado por um grupo, mas coordenado pela professora Regina Feio e a professora Sueli Lamarão. Eu ingressei em 2010, quando eu concluí meu doutorado, imediatamente eu ingressei. Existe uma série de requisitos para você, não é qualquer professor, você tem que ter uma boa produção, uma série de características. E na época o coordenador era o professor Mário Honorato. E imediatamente quando ele saiu, eu assumi a coordenação, que foi um trabalho de reconstrução iniciado. A gente quase fecha as portas por uma questão de análise e avaliação, que a pós-graduação brasileira ela sofre avaliações agora de 4 em 4 anos, antes era de 3 em 3. E o programa daqui só não fechou porque eu era o único da região amazônica. Então é isso que eu quero te perguntar, porque nesse momento que tu assumes, dá uma virada de chave no PPGO. Eu acho que já vinha com o Mário. Eu talvez tenha, digamos assim, acelerado esse processo. É daí que a gente sai de nota 3 para nota 4. E já na gestão seguinte, né, tudo que você realiza, na verdade, na pós-graduação, tem muito do fruto da gestão anterior. Então a gente não pode nem querer os méritos só para a gente, não seria correto. E aí, então, imediatamente depois da minha saída, a gente já tinha conseguido a nota 4, e aí fomos solicitar o doutorado e implantamos o primeiro curso de doutorado, já sob a gestão do professor Sérgio Alves, primeiro curso de doutorado da região norte. Porque o Maranhão, que começou depois da gente, acabou tendo o doutorado antes da gente. Porque... Tá, só para ficar bem claro, o que o Davi está falando... Todo esse trabalho de base feito pela professora Regina Feio, pela professora Sueli Lamarão, professor Mário Honorato, ninguém está deslinhando dele, mas para mim, né, como profissional de odontologia, eu só entendi a virada de chave do PPGO mesmo a partir desse momento que tu assumiste o PPGO. Mas o trabalho deles com certeza foi um trabalho muito, muito importante, como todo o trabalho tem sido dentro da universidade. E aí, Davi, essa situação hoje, dentro do PPGO, nós temos mestrado, doutorado, já tem pós-doc lá dentro ou ainda não? O pós-doutorado, nós temos aluno de pós-doutorado, você não precisa ter um programa de pós-doutorado. Certo. Por exemplo, se a Penélope tivesse doutorado e quisesse fazer pós-doutorado, ela submete uma proposta, a gente analisa se aceita ou não. Alguns pós-doutorados têm bolsas pelo Conselho Nacional de Pesquisa e pela própria CAPES, que aí já é um concurso a nível nacional. A gente tem também pós-doc que ganharam bolsa através de uma avaliação nacional. Aproveitar para informar os nossos colegas que a gente vai abrir o edital agora, quer dizer, quem tem interesse em fazer mestrado, doutorado, nós vamos estar abrindo esse edital agora para iniciar no ano que vem. As pessoas pensam que mestrado, doutorado é apenas para dar aula, não é fazer pesquisa, não. Você pode fazer um mestrado para ser um empreendedor. A gente tem exemplos de colegas que desenvolveram empresas depois de realizar o mestrado, doutorado. Existe uma empresa famosa na ortodontia que o dono dela é um doutor pela USP, então ele era um pesquisador da área de materiais. No Brasil a gente tem vários desse tipo de exemplos. Então as pessoas pensam que não, nós podemos
por exemplo, ter um pós-graduando que ele é focado em gestão de saúde. Por exemplo, ele vai desenvolver métodos para gerenciar melhor, por exemplo, odontoclínicas no serviço militar, no serviço público. Então, a pós-graduação é um leque aberto e as pessoas têm essa percepção, eu acredito, que é especificamente para formar mestres, para dar aula e doutores para fazer pesquisa, o que não é verdade, embora esse seja, sem dúvida nenhuma, o objetivo principal, mas é melhorar a formação de recursos humanos dentro da região, para as principais atividades, incluindo a atividade de pesquisa e até a atividade clínica, por que não? Hoje isso é muito importante, até que o professor está falando, porque assim, a gente fazendo um retrospecto, como vocês iniciaram, né, há 30 anos atrás a gente não tinha, nós somos assim, frutos de uma produção acadêmica que nós não tínhamos muito para onde ir naquela época. E depois, com o tempo, né, com a sua chegada, com a questão do PPGO, que a gente hoje os acadêmicos não precisam mais sair do Pará para poderem se qualificar, né? Eles têm a opção de poder fazer essa qualificação e terem um excelente desempenho aqui no Pará, como nós temos os resultados hoje em relação à pesquisa, às publicações, né, que a gente vê, né, muitos até sendo premiados, frutos daqui, da produção científica nossa regional. Isso é muito bom. Eu gostaria de saber a sua visão desse panorama da questão da pesquisa, né? O que vem por aí? Qual a sua opinião em relação a isso, ao desenvolvimento da pesquisa? Deixa eu incrementar essa pergunta. Dentro disso que tu falaste, de o aluno, do discente não necessitar mais sair do Pará, mas o docente também se preparou muito mais. Na nossa época, Davi, desculpa qualquer situação que eu possa causar desconforto, mas na nossa época a gente não tinha um corpo de profissionais, de docentes, tão qualificado para nos passar essa qualificação como alunos que pudessem fazer produção científica. Isso é muito importante, porque não é só o discente, mas o docente também tem que ter esse preparo. O processo educacional ele passa primeiro pela formação dos professores, por isso que a gente precisa valorizar o professor. Quer dizer, nós nunca vamos ter um programa forte de pós-graduação se os nossos docentes, né, na época que eu estudei, tinham pouquíssimos professores que tinham mestrado, doutorado. A gente costumava brincar até dizer que a gente tinha que estender o tapete vermelho quando vinha um mestre ou um doutor. Hoje a situação é bem diferente. E isso foi um projeto de uma série, na verdade é um projeto de Estado que vem se consolidando ao longo desses 30 anos. Para vocês terem uma ideia, a odontologia brasileira é a segunda maior produção científica do mundo. Qual é a primeira? A primeira ainda são os Estados Unidos. Tá. Né? E se você é bom no Brasil, significa que para fora provavelmente você seja muito bom. Vou dar alguns números. A odontologia da Universidade Federal do Pará, baseada em rankings científicos, ela está entre as 300 melhores do mundo. Tá? 300. A produção científica. A gente já foi 200 e pouco, agora estamos em 300 e pouco, porque tem muita flutuação dependendo dos critérios de avaliação. Mas isso na verdade, é a melhor área entre todas as áreas da ciência. Se você pegar engenharia, medicina, farmácia, a odontologia brasileira e a odontologia da Universidade Federal do Pará é a melhor área de todas as que a gente possui pós-graduação. E o segundo número, né, além desse, é o crescimento que a gente vem tendo. A universidade como um todo, ela vem crescendo muito nesses rankings, né? Daqui a pouco nós estaremos entre as 1000 melhores instituições de ensino e pesquisa do mundo. Não falta muito, entendeu? Agora, se você pegar os nossos números em relação ao Brasil, nós somos, por exemplo, nós somos os 30º e pouco, ou seja, mas como é que vocês estão entre os 300 se no Brasil você... Porque a odontologia brasileira é muito forte. Se você é bom na odontologia brasileira, você está como referência para o mundo todo. Mas tu estava me falando entre os 30. De mais de 600 faculdades. Sim, mas não todas têm pós-graduação. Sim, tudo bem. Entendeu? Hoje tens esse número de quantos tem? Em torno de 100 cursos têm pós-graduação. Então a gente também não está... Nós já tivemos no raso, né? Mas o mais importante, a melhor perspectiva é de crescimento. E aí a gente tem que fazer, isso é toda uma comunidade, né? Porque hoje os indicadores de avaliação, eles não estão focados na minha produção.
né? A gente tem que estar focado na produção do discente que a gente forma. Ele é o elemento ativo desse processo de avaliação. E os nossos alunos, dentro dos critérios de avaliação da CAPES, eles são considerados excelentes alunos. Mas na aí verdade, se fosse avaliado só nossos alunos, a gente já teria subido de nota. Porque a próxima nota é 5, 5 significa excelência, entendeu? Sim. 6 e 7 já é comparativo com... Aí nós vamos ter que ter pós-graduação no Amapá, por exemplo, a gente produzindo pós-graduação no interior da Amazônia, que é um papel fundamental. Então, assim, o que falta, Davi, assim, na sua opinião? O que está faltando para a gente crescer mais ainda? Provavelmente a gente teria subido de nota na avaliação do ano passado, só que a gente não tinha nenhum doutor formado. Porque quando você abre um doutorado, o doutorado demora 4 anos, 3 anos. Então ainda não tinha. Então como é que um programa vai ser nota 5, embora os indicadores do processo de avaliação fossem esses, como é que eles vão dar um nota 5 para um programa que ainda não formou um doutor? Seria uma certa incoerência. E a gente aceitou isso muito bem, porque então não precisamos ter pressa. De capacitação do pessoal, no caso. Não, da qualificação, é dependente, né? claro, é dependente da qualidade das teses. A gente está falando de 30 anos para cá, o pós-graduação, lá o PPJ, tem hoje 20 anos, 20 né? anos. Foi 2013. Então precisa também de maturação desse tempo, precisa de, como o Davi está falando, principalmente, ele falou agora do discente ser ativo, mas o catalisador é o docente. O docente hoje está se preparando muito mais do que já esteve preparado um dia. Sim, sim. Né? Hoje imagina o que era há 30 anos a gente pensar em ter cientistas que tivessem entre os melhores. Nós temos em diversas áreas, na patologia, na biologia oral. Hoje ter mestrado e doutorado não é mais a exceção à regra que já foi um dia. Não. Hoje a exceção à regra é quem é especialista dentro da docência no mundo, principalmente das universidades. Mas a gente ainda precisa estimular a especialização, né? Científica. Porque na ponta é quem melhor a capacitação de atendimento clínico para a população. Só que se esse especialista for formado por melhores mestres e doutores, certamente ele vai entender melhor o processo de execução de um tratamento baseado em ciência. Né? Legal. A outra pergunta que eu quero fazer atualmente, quem é o coordenador do PPGO? Atualmente a coordenadora é a professora Jesuína e a vice-coordenadora é a professora Ceci. Né? A professora Ceci era a coordenadora e agora a gente tem eleições e tem que mudar a cada... É muito legal saber disso, Davi, porque são pessoas muito capacitadas que estão à frente do PPGO, né? A cada momento, começou lá com a doutora Regina, como tu falaste, e hoje está com a Jesuína que, nossa, sem comentários, é a pessoa realmente tão capacitada quanto vocês todos que passaram pela coordenação, e isso me deixa muito tranquilo, né, de saber que está em boas mãos e que a produção científica vai evoluir, sim, cada vez mais dentro desse processo. Getúlio, no meu ponto aqui, tu disseste que tu querias fazer uma pergunta. Várias. Mas, assim, nós estamos falando de um universo maravilhoso, não é um universo fabuloso, porque não se trata de fábula, trata de verdade. E a ciência, esse universo científico, é uma grande bola maravilhosa, mas eu vejo uma outra bola sendo construída, que é da parte de clínica, da parte do profissional propriamente dito. Onde é que está esse encontro, essa interseção, professor Davi? Sempre te chamo de professor, impressionante, não consigo deixar de chamar de professor, mesmo naqueles nossos momentos de alegria. Onde é que está esse ponto de interseção em que o clínico tem que perceber que ele precisa ter conhecimento científico também? Não só o corriqueiro, mas o conhecimento propriamente dito científico, essa engrenagem científica que engendra a nossa profissão. A ciência, ela não é infalível, né? Até porque a gente tem uma frase, né, que diz que a ciência não mente, mas os cientistas mentem. Então a ciência ela não é infalível, né? Ela é uma ferramenta que tem falhas, mas provavelmente é a melhor ferramenta que a gente tenha. Não conseguimos ainda construir outra. Ciência significa conhecimento, saber, né? Então, quando a gente fala de produção de conhecimento, significa que nós, no Estado, estamos produzindo conhecimento que vai ser disseminado para o mundo todo. Então, a gente deixou de ser simplesmente consumidores ou repetidores de produção de conhecimento. E onde é que o conhecimento... Eu fico muito triste quando eu vejo um colega que vai apresentar o caso clínico, ele diz assim, olha, eu vou apresentar o caso clínico,
mas isso aqui não tem evidência científica. Olha, se ali tem conhecimento, aquilo é uma evidência. O que é um caso clínico? Você está demonstrando como, e principalmente a possibilidade de tratar um indivíduo daquela forma. O que a gente não tem informação é de qual seria a taxa de sucesso se eu tratasse 30, 40, 50 indivíduos. Então eu posso administrar uma droga para um doente e ele fica bom. Mas isso aí é uma informação? Né? Pode ser que esse medicamento trate. Mas a gente não tem a informação de que se eu não tratasse esse indivíduo, qual seria a taxa de cura dele. Então a ciência está para avaliar isso. Então é inadmissível que a gente dissocie ciência de clínica, porque a clínica deveria ser a ciência aplicada. Isso. Senão nós vamos voltar a trabalhar como a gente trabalhava quando nós éramos barbeiros, curandeiros, que cada um vem pensando, na minha experiência, né? Claro que a sua experiência é importante, mas ela será solidificada se ela for executada no paciente baseada em conhecimento científico. Tem áreas que a gente ainda não tem conhecimento científico suficiente, então o melhor nível de informação que a gente tem é a atividade clínica, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode, porque vou dar um exemplo. Na prática, né? Eu sou ortodontista, uma vez uma amiga minha no almoço disse assim para mim, Davi, tudo bem que você não goste de brackets autoligados, eu não gosto e desgosto de nada, eu gosto da ciência, né? Mas na minha mão, os brackets autoligáveis funcionam melhor do que os brackets que eu usava antigamente. Eu disse, quanto tempo você é ortodontista? Há 15 anos. Quanto tempo você usa esse tipo de bracket? Há 4 anos. Você concorda que o que você faz hoje, né, nos seus últimos 4 anos de atividade clínica, é muito mais baseado em conhecimento do que o que você fazia no seu início? Então, na verdade, não é a tampinha do aparelho, do bracket. É um conhecimento que você acumulou, e à medida que a gente vai acumulando conhecimento, a gente vai errando muito. E não existe nada mais pedagógico do que errar. Você não esquece os seus erros, né? Então, ela não repete 4 anos depois. Hoje, ela erra menos, independentemente do tipo de bracket. Mas o clínico, ele tem um viés cognitivo que ele pensa que aquilo é fruto da mudança. E isso significa que você não está satisfeito com o que você vem fazendo. E você resolveu mudar. Mas talvez, né, não tenha nada a ver com o novo material. É simplesmente um aprendizado que você acumulou e que, portanto, hoje você trabalha melhor do que você trabalha há 10 anos. Isso serve para tudo. Serve para o nosso colega que está colaborando aqui nas filmagens, né? Hoje ele monta rápido um set desse, porque ele acostumou, né? Agora, se dizer que isso é fruto do novo microfone, vai depender de análise, e essas análises quem faz a ciência. Exatamente. E falando nisso, o senhor também, doutor professor Davi, agora atua... me chamar de professor também. Pois é, professor, enfim. Também atua nessa questão editor-chefe de algumas revistas. Fale um pouco sobre isso também, e se alguém quiser submeter, qual seria esse acesso? Bem, eu comecei como editor-chefe da revista da BO. Sim, né? sim. Eu fui, junto com a professora Sueli Mendes, nós fomos os fundadores, eu era o editor, ela era a diretora. E na época, convite do Leonardo Teixeira e do João Evandro, e criamos a revista, né? Infelizmente a revista se perdeu com o tempo, ela estava toda organizada, dá um trabalho grande, e depois eu fui convidado, eu nem tinha doutorado ainda, fui convidado a ser editor associado do Dental Press Journal, que é a revista da Associação Brasileira de Ortodontia. Também desenvolvemos um trabalho que multiplicamos os fatores de avaliação dessa revista. Esse é um trabalho impactante dentro da ortodontia nacional e mundial, junto com alguns colegas também, e fui convidado a ser editor-chefe. E fui editor-chefe por 6 anos, de 2012, na verdade 7, de 2012 até início de 2018. E daí eu passei um ano sabático, que eu não queria realmente fazer serviço como editor, e aí fui convidado pelo professor Nanda para ser editor associado da Progress, que hoje é a revista de maior fator de impacto da ortodontia mundial. Passou American Journal, European Journal.
E eu entrei na Progress em 2018 e estou até hoje nela, né? É claro que eu penso sempre que tudo na vida é cíclico. As pessoas costumam se perpetuar nos cargos, achando que só eles que podem fazer. Você pode ficar por trás dando suporte. Por exemplo, hoje a Jesuína é coordenadora da nossa pós, mas tem um grupo de pessoas, ex-coordenadores, João, Sérgio, Ceci, que ajudam muito. Então eu acho que esse é o nosso caminho, né? Fui diretor da escola da EAP, da ABO, onde a gente fez uma série de mudanças. No aspecto de como editor, é um trabalho que eu gosto, mas é um exercício de cidadania. Quando nós filtramos a informação que os professores e os clínicos vão executar, eu acho que a gente está fazendo um serviço muito importante para a sociedade, porque está eliminando da publicação, né, ou da publicização, fatos que podem não ser verdadeiros, e aí isso leva a risco à população. Então esse é um papel extremamente importante. A publicação é aberta, a Progress é uma das poucas revistas que você pode ler sem pagar, né? E também você não precisa pagar para publicar, que hoje é um outro fato na ciência. Muitas editoras cobram do pesquisador e então esse acesso fica aberto, mas a Progress é uma revista da Sociedade Italiana de Ortodontia. Excelente. Como a Dental Press também é assim. E é onde eu tento centrar minhas publicações, algo que a população possa ler sem ter custos, porque já é difícil a questão da tradução. Permitam-me divulgar um canal no YouTube que a gente tem, que é o Bioestatística em Gotas. Nesse Bioestatística em Gotas nós temos um vídeo de como você pode, foi criado pelo programa, de como você pode baixar um arquivo, um artigo, e imediatamente traduzi-lo, porque um problema ainda para gerações mais velhas, né, é a tradução. Então, como você... É um vídeo curto, porque muitas vezes as pessoas dizem, não vou ler porque é em inglês, eu não consigo ler. Faz aquela tradução automática, não é perfeita, mas certamente é uma tradução melhor do que a que eu mesmo faria, porque inglês não é das minhas melhores atividades. Mas então qualquer clínico, tem diversas revistas na ortodontia, na odontologia. Nós temos, por exemplo, na odontologia nós temos a JAUS, que é a revista de Bauru. O Brazilian Oral Research também é uma revista de acesso aberto. Tudo gratuito para o colega que queira se atualizar. A gente chama isso de ciência aberta, né? Que eu acho que é um sinal da democratização do conhecimento, é você abrir para todo mundo. Nem sempre é possível, porque as editoras também são empresas. Mas a ABO, por exemplo, é mantida pela Sociedade Brasileira de Pesquisa. A Dental Press é um projeto da própria editora. É a única, talvez, revista de acesso aberto que os donos são empresários, mas eles decidiram doar, né, para a comunidade os textos em inglês. Se você quiser, existe na Dental Press como você lê todos os textos em português, paga uma mensalidade relativamente pequena diante do conhecimento. Então, na parte de editoração, esse foi o meu caminho. Eu não quis, não, me convidaram e eu aceitei quase todos os convites. Não aceito todos, eu já neguei alguns, porque também não adianta fazer muito, né? Sim. Quer dizer, não adianta querer fazer muito, porque você acaba não fazendo muita coisa. É bom sim, é bom só para finalizar que esse acesso à informação, ao conhecimento, ele está cada vez mais universalizado, né? Então está mais amplo. Então hoje não existem mais fronteiras nem barreiras para a gente poder adquirir conhecimento. Se fosse assim, a gente nem conseguiria ter. Nós só conseguimos ter alguns dos melhores programas de pós-graduação porque a internet democratizou o conhecimento. Sim. Senão, eu lembro que na nossa época nós íamos para a biblioteca lá da UFPA, a gente encomendava um artigo, às vezes, né? Então demorava, então tinha que garimpar, era muito difícil fazer ciência naquela época. Hoje você faz da sua casa. Né? Isso. Faz até numa comunidade no Xingu, desde que tem internet. Por isso que é muito importante, né? As estratégias dos governos, democratização do acesso à internet, porque isso não é só para ficar nas redes sociais, não, serve para as pessoas adquirirem conhecimento, todo tipo de conhecimento. Exatamente. Excelente. Bom, nós estamos entrando no terço final da entrevista, e uma entrevista assim, riquíssima dentro do que a gente se propôs a fazer, e aí eu quero voltar um pouquinho, sair um pouquinho agora da publicação científica e entrar na parte clínica para o clínico, para o ortodontista, para o especialista em ortodontista, possa entender isso da tua referência. Nós temos hoje o mal do século para a odontologia seria a maloclusão, né?
principalmente. O que era no século passado a cárie, hoje a gente está muito mais relacionado à maloclusão. E uma das coisas que no século passado ela acabava sendo um entrave para essa questão da cárie, eram as bandas, os anéis, principalmente nos primeiros molares. Que é uma coisa que praticamente foi erradicada. Hoje não tem mais no tratamento ortodôntico convencional os anéis, as bandas. Talvez isso tenha sido uma grande evolução para a preservação desses elementos dentários, normalmente que eram acometidos de cárie, muitos deles pelas questões de higiene. Qual a tua opinião sobre isso? Esse avanço da ortodontia? Como todas as áreas da odontologia, a questão da cárie especificamente sobre bandas, primeiro a gente criou, né, adesivos que eram mais resistentes, né, digamos, tinham menor fratura após a impressão de uma fossa. Então isso ajudou a gente a sair dos anéis, que antes eram cimentados com cimentos que eram solúveis demais na boca. E hoje a gente, quando vai ter, às vezes a gente tem que usar anéis, nessa situação a gente tem cimentos, que são cimentos até que tem liberação de flúor, como é o caso dos ionômeros. Então a ortodontia, isso na verdade é um conhecimento que nem vem especificamente da ortodontia. Mas que ajudou muito porque deveria ser um terror para a ortodontia. Não era um terror, porque eu acho que o erro é você introduzir um material quando uma boca não está ainda adequada, né? Eu acho que o problema é esse, porque a doença periodontal ela ainda existe. Isso. E a garotada de hoje, como eles não têm experiência da dor, eles higienizam os dentes piores do que a gente fazia no passado. Sim. Então hoje o grande problema é a doença periodontal. E você tem que iniciar um tratamento quando o paciente já estiver adequado. Se você cair na tentação de pegar um paciente que não higieniza bem os dentes e você colocar um aparelho, você vai ter problema. Não é mais tanto a cárie, mas é certamente a doença periodontal. Então esse conceito básico, né, eu acho que a gente deve pensar primeiro na higiene, controle de placa, e os materiais ajudam pelo menos naquele paciente que durante o tratamento ele começou bem adequado, mas por alguns problemas pessoais largou a adequação, que isso a gente tem essas flutuações, da gente segurar um pouquinho, né? Eu acho que as grandes contribuições científicas da ortodontia foram, primeiro, as ligas de memória, que hoje são utilizadas na endodontia, né, as ligas de níquel titânio. Isso não é uma invenção da ortodontia, mas a primeira área da odontologia que utilizou essas ligas, as ligas de níquel titânio, foi a ortodontia. Eu acho que a questão dos mini implantes também é um grande desenvolvimento, ajudou a gente a fazer movimentos sem grandes repercussões em áreas que a gente não gostaria, né? A gente aproveitou muito também as tomografias. E muitos colegas ainda pensam que mudando o tipo de aparelho, claro que existem aparelhos e aparelhos, eles vão melhorar muito, né? Isso é muito comum porque, veja, você acabou de fazer um curso, você está inseguro. Aí você vê uma palestra de alguns casos clínicos que são pinçados de uma gaveta que tem bons e ruins, e você acha que aquilo é inerente ao material que aquele camarada, que aquele professor está usando. E pode não ser, né? Não estou dizendo que não é, mas pode não ser. A melhoria de materiais ela é importante, tanto que eu estou dizendo que a gente saiu de bandas para colagens, que são mais fáceis de higienizar. E para os alinhadores invisíveis, né? Também agora. A ortodontia, ela passa por uma série de... A gente está procurando o milagre do século para reduzir tempo de tratamento, né? Então, por exemplo, ela já foi para... A gente já teve alguns métodos. Aparelho palatino, né? Não, tem de tudo, né? A gente passou na década passada pelos brackets autoligáveis que vieram, aí a ciência veio e derrubou. Cheio, né, de promessas, né? Cheio de promessas que a ciência mostrou não é assim. Agora, mais recentemente, a gente está tendo os alinhadores. Quando você vê a propaganda do alinhador, né, diz que é mais rápido, que é mais confortável, e a ciência vem derrubando algumas dessas colocações, né? E é importante que a gente fale isso para o colega, porque, principalmente os colegas mais jovens, sim, que eles não caiam nessa ilusão, porque a empresa quer vender o material, e como eles vendem bem mais caro, o motivo tem que ser muito forte.
Então é a grande promessa, como as empresas de creme fazem em relação às celulites. A aplicabilidade dos alinhadores invisíveis, ela existe, mas ela tem que ser muito bem colocada, né? Eu acho que depende, é importantíssimo que você pergunte para o paciente, você está afim de ficar tirando e colocando um aparelho durante 2 anos, 1 ano, já que não é mais rápido, né? Pelo contrário, a evidência mostra até, certamente nos casos severos, ela é mais lenta, e a gente tem alguma dúvida em relação aos casos leves e moderados, né? Tem alguns estudos que mostram que ela é mais lenta e tem alguns estudos que mostram que ela é mais rápida, né? A gente ainda não tem um consenso sobre isso. Mas, por exemplo, alinhadores tem um espaço dentro da ortodontia. Por exemplo, um paciente que tem a dificuldade de higienização, é muito melhor você indicar um alinhador. Só que a gente sabe também, cientificamente, que o paciente que não higieniza bem os dentes, geralmente não é muito colaborador em termos de uso de aparelho. Isso. Então, tem que pensar, mas é uma possibilidade. Está claro cientificamente que alinhadores retêm menos placa do que os aparelhos fixos, dependendo do número de attachments, né? Existe alguma evidência de que eles são menos doloridos no primeiro mês de tratamento, tão somente. Isso é um conhecimento produzido pela gente, né? Nós que entregamos o PPJ da UFPA que produziu esse trabalho. Existem também evidências, começa a aparecer algumas evidências que talvez ele provoque um pouco menos de reabsorção radicular, porque na verdade a força é decomposta, principalmente num paciente que faz apertamento, sim. Né? Então existem fatos que trazem com que os alinhadores é um caminho sem volta, né? Mas não é tudo isso que estão não é para todo caso. Existe a aplicabilidade, a indicação, mas não é para todo mundo, né? Não, certamente não é, e a gente não pode replicar o que a ciência já mostrou, né? Isso. Tudo bem que a gente acredite em alguma coisa enquanto não haja evidência. Porque a odontologia, infelizmente, Marcelo, é uma das poucas... Na medicina você não lança um produto sem testá-lo. Na medicina, na odontologia não, sabe? Se eu quiser inventar o Bract DG Davi Getúlio e botar no mercado, contratar uma empresa que faça o marketing e comece a achar algumas coisinhas, eu consigo fazer isso. Só que a ciência vem atrás, é um processo lento, demorado. É isso que eu quero perguntar, professor, justamente isso. O rigor da ciência está acompanhando o vigor do mercado? O vigor da indústria, voluptuoso, ganancioso, com vontade de vender, ele consegue ser abafado pelo rigor da ciência? Ou existe uma pseudociência, o lado negro dela, o lado escuro, obscuro, que protege? A ciência é um processo aberto, né? Então, claro que existe pseudociência. Nós passamos recentemente por um período grande de pseudociência, né? E até um pouco politizado, desnecessariamente. Né? Mas veja, quando você tem vários estudos de diferentes universidades que apontam para o mesmo caminho, cara, seria muito inocência você acreditar que todo mundo ali está comprado. Se eu for contratado por uma empresa para fazer uma pesquisa, para testar o seu produto, quando eu publico, eu devo descrever que eu tenho um conflito de interesse, seja positivo ou negativo, porque de repente eu não gosto do produto, ou se um amigo meu. Então, a ciência, quando você submete um artigo para ser publicado, o editor pega o artigo, ele já faz uma análise inicial e ele manda para um grupo de revisores. Esses revisores são de diferentes escolas. Não pode ser os 2 revisores da mesma escola. Então, é muito difícil você conseguir publicar um trabalho que você não tem um consenso entre os revisores quando a revista é de alto impacto. Tá? Porque se eu tiver 3 pareceres, um é contrário, eu vou ter que analisar profundamente. Geralmente os pareceres são consensuais, no sentido de aprovar e não aprovar. E esse é o papel, é o exercício de cidadania do revisor, para que justamente aquela informação não chegue como pseudociência. Agora, em ciência, existem erros, que nós chamamos de viés. Esse viés, ele pode fazer com que uma coisa não seja exatamente daquela forma. E aí a gente precisa de melhores trabalhos. Vamos colocar, por exemplo, em relação à Covid, né? A Covid a gente começou no escuro. Vieram os primeiros estudos laboratoriais, até atestando que algumas drogas poderiam ter efeito. Em seguida vieram os estudos clínicos, mostrando que não era bem assim, mas ainda ficou uma dúvida. E a gente tem um padrão ouro, que são os estudos clínicos randomizados. E até hoje, nenhum desses estudos atestou que existe uma droga que vai melhorar o pós-operatório, a não ser que seja para tratamento da pneumonia. Então, a ciência é feita assim.
E as revisões sistemáticas, elas tentam fazer um consenso, né? Quando eu pergunto assim, alinhadores são mais eficientes que bracket, a revisão sistemática ela te diz sim ou não, tá? Ou ela diz até talvez. E quando ela diz sim ou não, ela te diz qual é a força desse sim, qual é a força desse não. Que era algo que todo clínico deveria aprender a ler, né? Mas a gente tem que ter essa formação na graduação. Então é sim, certamente, ou é sim, parece que sim. Entendeu? Porque a gente tem que descrever nossas principais falhas dentro de um exercício de produção de conhecimento. Claro. Nem sempre a gente não tem certeza. O processo tem a etapa a ser cumprida, né? Sim, várias etapas a serem cumpridas. Então, no caso da ortodontia, voltando para a questão do vigor, é claro que o vigor do mercado é muito maior, né? Eu sou rotineiramente convidado para fazer palestras para empresas, né? E eu não aceito por causa do meu papel. Quando eu vou pedir recursos para agora vim do Rio, de aula para o UERJ, o FRJ e Federal Fluminense, que é um apoio da Dental Morelli. Eles custeiam a minha ida, entendeu? Dou um certo recurso para o nosso grupo de pesquisa e quando a gente vai atrás desse tipo de recurso, as empresas têm menos recurso. No Brasil, principalmente, porque nos Estados Unidos isso é muito comum. Eu participei de um curso nos Estados Unidos de metodologia de pesquisa, que olha só, eles queriam comparar diversos procedimentos lá na fonte de produção. Então você é um dentista, trabalha na área aqui, e você é um cirurgião. Aí você faz antibiótico terapia profilática antes da extração dos terceiros molares ou não? Você simplesmente tinha que botar sim ou não. Cada paciente que você aceitasse incluir na sua amostra, você ganharia $100. E o paciente ganhava outros $100. Isso paga um procedimento, basicamente, no Brasil, né? Então, essas pesquisas deveriam ser até desenvolvidas no Brasil, pelo custo da odontologia. Então, no Brasil, infelizmente, o que as empresas querem trabalhar com a ciência, né? Não são todas, mas de uma forma geral, é assim, eu vou lhe dar uma resina para você testar. Isso é esmola, gente. Nós não deveríamos submeter, até porque não confia. E tem gente que ainda vai e agradece, sabe? Não é isso. Nós temos que ser valorizados. E cientista ter consciência, é uma profissão. Você tem que ser pago pelo que você faz. Porque, sem dúvida nenhuma, eu presido ONG, que atende crianças com anomalia crâniofacial, eu atendo no meu consultório, eu tenho paciente, você sabe que a gente tem paciente que a gente atende gratuitamente. Tem a Flávia. Eu sou professor, então quando eu formo melhor vocês, eu estou trabalhando para melhorar a sociedade, mas o maior papel que eu faço para melhorar a sociedade onde eu estou inserido é o meu papel como pesquisador, depois como professor e depois como clínico, entendeu? Meu papel como pesquisador, porque a reverberação do que eu faço é muito maior do que dar aulas a cada semestre para um grupo de 30, 40 futuros dentistas, entendeu? Então, não o vigor do mercado é muito forte, porque tem muito dinheiro, tem investimento, que não tem muito no Brasil. Para você ter uma ideia, até 25 anos atrás, a IBM gastava mais dinheiro com ciência do que o governo brasileiro. Isso mudou, né? Hoje o governo brasileiro, em todos os governos, infelizmente todos os governos apertou, onde é cortado primeiro na educação, isso não é fruto de um governo A, B ou C, não, apertou, eles correm para uma área que demora para as pessoas perceberem o efeito, mas quando elas sentem o efeito, aí o país cresce. É só a gente pegar o histórico. É vital, né? Coreia, Finlândia era um país miserável depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um plano de Estado para tornar a educação prioridade. Então, se a gente não tiver isso, não ser só discurso político, né, a gente não vai conseguir melhorar. Sem dúvida nenhuma, a educação... A educação, ela é a base de tudo. Agora, gente, é o seguinte, realmente... Eu preciso, nosso ponto, né, tá chamando. Depois de toda essa gama de informações aqui, nós precisamos dar início agora ao fim do programa. Getúlio, suas considerações iniciais, 30 segundos para ti, finais, perdão. Depois a Penélope, depois o Davi. Davi, olha para aquela câmera depois para fazer o convite. Nós temos hoje quase 500 profissionais no estado do Pará, especialistas em ortodontia, números exatos. Em novembro de 2023, nós temos na capital, em Belém, 272 ortodontistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia do Pará e no interior 207. Então, ao final das tuas considerações,
olha para esses quase 500 especialistas em ortodontia para fazer o convite para assistir o Odontocast relacionado à pesquisa científica principalmente, mas a ortodontia também foi comentada aqui. Getúlio, suas considerações finais, por favor. Sempre é complexo e ao mesmo tempo gostoso conversar com o Davi, com o professor Davi, como eu sempre falei, tentei agora só imitar vocês. Mas assim, desde sempre eu digo a ele, uma vez eu falei para ele na academia, disse, professor, se o senhor fosse frentista de posto de gasolina, o senhor seria o melhor. Então não é porque ele é o ortodontista, não, ele não é bom nisso, ele busca ser melhor em qualquer coisa que ele fosse. E assim, sem rasgação de seda e ao mesmo tempo abrindo o jogo, eu peço a todos que sigam esse exemplo que eu devia também seguir, dessa capacidade científica, desse afã, desse desejo e dessa audácia do professor Davi Normando, que sempre nos conduz a aprender mais. E como já dizia Freud, só o conhecimento traz o poder. Eu acredito nisso. Obrigado, Getúlio. Penélope, você? Professor, também só agradecer... Agora você está imitando ele, né? Não, mas eu queria parabenizá-lo pelo fomento imenso que o senhor tem desenvolvido, e a gente nota que a sua missão realmente é focar na questão da pesquisa. E não só essa questão da pesquisa, mas a gente vê a sua paixão pela região amazônica, pelo incentivo e pela publicidade até que o senhor demonstra para o Brasil e para o mundo, a nossa região, uma forma de valorizar, né, as nossas riquezas, o nosso povo, que eu acho que é daí que o senhor tira toda a sua inspiração. Então, só reiterando o que o Getúlio falou, né, claro, não tiro nenhuma vírgula, mas agradecer a sua vinda aqui conosco no Conselho e lhe dizer que o senhor serve de inspiração, né, para a nossa geração e para outras que estão vindo por aí, e que o senhor continue com essa missão, continue a nos inspirar e que a pesquisa do norte do Brasil se fortaleça mais ainda. Inclusive, finalizou? Sim. Obrigado também, mas corroborando o que a Penélope falou do Conselho, fala também brevemente sobre o momento que nós estamos vivendo no Conselho hoje, perto de um momento que nós vivemos há pouco tempo atrás também, que foi muito problemático para todos nós. Então, o microfone é seu, aquela câmera é sua. Por favor, suas considerações finais. Obrigado. Bem, primeiro agradecer a oportunidade de vir divulgar, infelizmente, a questão de agenda. E eu sou muito... Se eu tenho que dar aula na quinta-feira, eu raramente desmarco, por qualquer que seja o motivo, a não ser que ele seja muito impactante. Bem, é claro que isso é uma missão importante, eu parabenizo o Conselho. Essas atividades são extremamente importantes porque, de uma certa forma, elas democratizam conhecimento, principalmente para o nosso colega que está lá no interior, que não tem muito acesso. E quando eu falo interior, é interior mesmo, né? Porque Santarém, Marabá, a gente jamais nem considera interiores. Então, parabenizar vocês por esse tipo de ação, de atividade. Convidar os colegas a assistirem esse vídeo. Eu quis trazer aqui rapidamente, porque é muita coisa de vivência, alguma informação que seja útil, seja no campo da pesquisa, da academia. Convidá-los a, se tem interesse em fazer pós-graduação, se inscreverem no processo. Não é nem um bicho de 7 cabeças, embora a gente tenha a obrigação de fazer uma seleção, porque não há vaga para todos, mas hoje a gente tem um número de bolsas que é razoável, né? Não há bolsa para todos, mas são bolsas. Hoje o valor da bolsa para o mestrado fica em torno de R$ 2.200, do doutorado R$ 3.300, é algo que ajuda. Também acabou a obrigatoriedade de termos não poder ter trabalho se você ter bolsa. Claro que a gente prioriza as pessoas que não tenham nenhuma fonte de renda, mas isso não é mais obrigatório, foi uma decisão recente da CAPES. E verdade é isso, e nós estamos, né, queria convidar todos os colegas, que eu acho que a melhor fonte de você obter conhecimento é a associação, se associar. Então, participar, né, da Associação Brasileira de Ortodontia, que tem com um grupo novo também feito um trabalho capitaneado pelo Eronci, feito nosso um trabalho ex-conselheiro. Maravilhoso,
né, para você justamente se atualizar. E como, já descrevendo o que foi colocado como freudiano, né, eu tinha visto isso em O Nome da Rosa, no filme O Nome da Rosa, sem dúvida nenhuma, qualquer investimento que você faça em conhecimento retorna para a vida pessoal. Não apenas no campo financeiro, mas na satisfação de você estar fazendo algo melhor. E isso, sem dúvida nenhuma, é impagável, né? E é o que paga, na verdade, essas pessoas que estão aqui voluntariamente trabalhando em prol da nossa profissão. Então, queria deixar aqui os nossos agradecimentos, né? A resignação que vocês tiveram diante de tantos conflitos e ataques, isso é normal, até eu que estou lá na academia sofro também, mas a gente tem que entender que a gente está no mundo para isso e a gente não deve se frustrar. Então, convidar vocês a participar da ABO, a participar do conselho, emitir críticas, sugestões, mas de forma educada, né, para que tenha. Eu acabei de fazer que era a criação de vídeos, né, para que o clínico pudesse ter acesso, poderia fazer dentro da endodontia, da prótese, e convidar colegas que certamente irão contribuir para uma democratização do ensino, que nós, por sorte, tivemos tudo isso de forma gratuita, né, através de pagamento de impostos. Então, muito obrigado pela oportunidade a todos vocês e a oportunidade de revê-los também. Obrigado a Deus, obrigado Davi, Getúlio, Penélope, obrigado à nossa técnica também, com o Estúdio Santos de Casa, Gabriel, Elissa. Dizer para vocês, gente, que mais um programa que foi assim riquíssimo em informações que não vêm todo dia para a nossa classe de uma forma tão aberta quanto veio agora. O Odontocast, ele realmente existe para isso, para levar informações verídicas, informações adequadas para toda a odontologia. Nós vamos ficar por aqui com mais esse episódio com o professor doutor Davi Normando, falando sobre produção científica, sobre ortodontia, e queremos agradecer a todos a participação nesse episódio e também agradecer ao nosso patrocinador das canecas da Labodental, Pedro Pessoa, deixar com o Davi também a revista do CFO, Os Sorrisos Brasileiros, que o CFO patrocina aqui, tá? Obrigado. O Manual de Práticas Éticas em Odontologia, que a gente fez em parceria com a OAB, e aqui um exemplar do nosso Código de Ética Odontológica também, né? A canequinha é sua, entendeu? Para tomar a sua bebida no seu consultório, na sua casa, ou até no PPGO. E, gente, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.